esse espaço, né, para as crianças, tanto na escola dominical quanto em seus cultos, porque nós temos que preparar para esse tempo em que nós estamos vivendo, onde o ensino da nossa fé precisa ser guardado em seus corações, colocado em seus corações, porque nós vivemos em um tempo muito tranquilo para pregar a palavra, falar da palavra, né? Nas escolas e em ambientes públicos, né? Hoje nós já temos dificuldades para isso. Então essas crianças precisam ser muito bem preparadas para enfrentar esse tempo em que é o tempo delas. É um tempo difícil. E a igreja tem essa responsabilidade. No Antigo Testamento fala assim, ó, inculca lá na cabecinha das crianças, né? Inculcar quer dizer colocar lá dentro, né? Não sei como você vai fazer isso, mas faz isso. Coloca lá na cabeça os ensinamentos do Senhor, o nosso Deus. Para a nossa meditação nessa noite, amados irmãos, diante da ceia do Senhor, num momento gostoso de celebração, Jesus, quando ele celebrou a ceia, ele disse, fazer isto em memória de mim. Eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite, em memória de mim, a gloriosa obra de Cristo na redenção. Em memória de mim, lembrando do que Jesus nos chamou a atenção, para que nós participássemos da mesa do Senhor, em memória dele. E eu gostaria de lembrar com os irmãos sobre a gloriosa obra de Cristo na redenção nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 26. Do verso de número 36 ao 39 apenas. Mateus 26, do 36 ao 39. Assim como você está, com bastante reverência, a palavra do Senhor nosso Deus, façamos essa leitura. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E ele, levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Maravilhoso Deus, a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, mas ela não é palavra de homem, ela é a palavra do Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, ó Deus, fala conosco neste momento, na ação gloriosa do teu Santo Espírito, Senhor. Que as nossas mentes e os nossos corações sejam um terreno fértil aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O que vem à sua mente neste momento, se eu lhe perguntar, qual o momento mais glorioso, mais gracioso que você já viveu em sua vida? Né? Seu casamento? Quando você conheceu a sua amada? Quando você adquiriu a sua casa, quando você comprou o seu carro? Né? Quando nasceu o seu filho, a sua filha, né? Uma cura de enfermidade, né? Libertação de algo, né? Encontro com alguém, né? Um favor recebido. O que foi tão glorioso na sua vida, que marcou, né? Com muita alegria, e que você gosta de se lembrar deste momento, por ser um momento muito bom, muito gostoso, muito glorioso, muito gracioso na sua vida. Hoje eu quero meditar com os irmãos, né, sobre a mais gloriosa obra que aconteceu com você, comigo, com o mundo, que foi a salvação de Deus operada em Cristo Jesus. Jesus disse lá na instituição da ceia,
Fazer isto em memória de mim. Mas o que nós podemos recordar dessa obra gloriosa de Cristo Jesus? Porque, afinal de contas, ela é a obra mais gloriosa que já aconteceu sobre a face da terra. A obra da redenção de Deus através de Cristo Jesus, o seu Filho. E essa obra, amados irmãos, ela é gloriosa, eu vou expor aqui nessa noite por três necessidades, né? Por três motivos, desculpe. A primeira é sobre essa gloriosa obra, era uma necessidade. Ela era necessária. Não havia como o homem se aproximar mais de Deus. Não havia como o homem se redimir do pecado qual ele havia cometido. Nós lemos já em Gênesis que depois do pecado, o homem ficou separado de Deus. Então o pecado separou o homem, o ser humano, de Deus. E esta era a necessidade que o homem tinha, de voltar a se aproximar de Deus, de poder estar na presença de Deus. E era tão necessária. E somente Jesus poderia realizar essa obra por mim e por você. Por isso, no texto em que nós lemos aqui, amados irmãos, ele diz, né, sabendo que não seria fácil, sabendo que seria muito sério para ele aquele momento, ele vai, ele assume cumprir esse propósito do Pai na sua vida. E ele diz, Pai, né, essa obra realmente é muito difícil. Se possível, livra de mim, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, a sua vontade. Amados, o texto revela que Jesus, como Filho de Deus, né, o glorioso Salvador, orando ali com o seu rosto em terra, né, num sentimento profundo de tristeza e de angústia, mas com muita humildade em oração, Jesus se coloca diante do Pai, com muita honestidade, mas se rendendo diante do Senhor, ele diz, mas que seja feita, Pai, a sua vontade. Não era para menos. Este momento para Jesus era muito difícil, mesmo sendo ele o Filho de Deus. Era um momento de uma tentação terrível. Enfrentar a cruz ou não, assumir os pecados de toda a humanidade ou não, tomar sobre si o pecado de toda a humanidade. Você teria coragem de assumir os pecados do seu pai, da sua mãe? Você teria coragem de assumir o pecado dos seus filhos? Você teria coragem de assumir os pecados dos seus amigos? Ou de um amigo? Eu não. Ele que fez, o problema é dele, né? Ele que assume. Aqui, neste momento, Jesus assume o pecado de toda a humanidade. E ele chama, amados irmãos, este momento, né, de assumir os nossos pecados, ele chama de cálice. Ele chama de cálice, né? Ele diz aqui, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O cálice, amados irmãos, nas Escrituras, é um símbolo de providência ou de destino divinamente determinado, né? Seja de bênção ou destruição, para a ira ou salvação. Lá no Salmo 16, 5, não precisa abrir a Bíblia, eu vou dizer para você o que está escrito lá. Diz assim, Tu, Senhor, és a minha herança, o meu cálice de bênçãos. Então o salmista aqui usa o cálice como sendo o cálice de bênção, como sendo aquilo que ele está recebendo de bênção para a sua vida. Lá em Jeremias 25:15, já é um pouco mais sério o cálice, é o cálice da destruição. E Jeremias tem que falar ao povo, porque é uma ordenança do Senhor, e o Senhor diz para ele, pegue da minha mão este cálice
do vinho da minha ira, e a faça que bebam dele todas as nações as quais eu enviei para guerrear e destruir. É o cálice da destruição das nações por causa da desobediência. Lá no Salmo 116, versículo 13, é o cálice da salvação, celebrando o livramento. Tomarei o cálice da minha salvação e louvarei ao Senhor. Tomarei o cálice da minha salvação. Por esse cálice eu estou salvo. E eu o tomo sobre a minha vida e louvo ao Senhor, o meu Deus. Mas tem mais um ainda, o cálice da ira. Lá de Isaías 51, 17. Ele diz assim: desperte, desperte, ó Jerusalém, você bebeu do cálice da ira do Senhor, bebeu do cálice do terror, virou até a última gota. O cálice da ira, terrível é aquele que bebe do cálice da ira do Senhor. Aqui, amados irmãos, em Mateus 26, 39, o cálice se refere ao sofrimento de Cristo na cruz, a expiação dos nossos pecados. Esse é o momento em que Jesus está enfrentando. E era necessário que Cristo morresse pelos nossos pecados. Não era possível Jesus evitar essa morte na cruz, né? O cálice do sofrimento já estava determinado para Jesus. Se fosse possível evitar, certamente Deus teria ouvido a oração do seu filho. Tem alguma oração sua que Deus não ouviu ainda? Eu quero dizer para você que Deus não ouviu a oração de Jesus. Porque Jesus precisava, era necessário que ele passasse por aquele momento, que ele vivesse aquele momento. Ele não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Logo, amados irmãos, ali estava para completar a obra que Deus havia planejado em Cristo Jesus, para que os seus eleitos pudessem ser redimidos dos seus pecados. Era necessário que Jesus Cristo entregasse a sua vida lá no Calvário. Então essa obra gloriosa, amados irmãos, era uma obra necessária. Não tinha como o homem voltar a se aproximar de Deus, senão por intermédio de Cristo Jesus. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 3 ao verso 8, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dEle. E Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados generosamente, derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e entendimento. Amém? Paulo olha para, amados irmãos, este momento de Cristo Jesus e ele contempla essa beleza do cumprimento da vontade, do propósito de Deus, e ele glorifica ao Senhor nosso Deus. Ele diz: generosamente derramou a sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Nós olhamos aqui e vemos um Paulo se sentindo pecador, mas agora coberto pela graça do Senhor nosso Deus. Deus supriu, amados irmãos, a necessidade do apóstolo Paulo, e por isso ele se alegrou. Deus supre também a nossa necessidade em Cristo Jesus, através da sua maravilhosa graça. Mas o preço, amados irmãos, não foi fácil para Jesus. O preço foi alto para Jesus. O preço foi alto para o Pai, o seu Filho, Jesus Cristo. E para Jesus, beber o cálice da vontade de Deus. Mas foi necessário para que eu e você pudéssemos agora, por intermédio do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, estamos justificados diante de Deus. Por causa do nome de Cristo Jesus,
nós podermos falar direto ao nosso Pai eterno. Amém? Era necessário. E glórias a Deus, porque Jesus cumpriu esse propósito de Deus. Em segundo lugar, amados irmãos, a obra de Cristo, ela é gloriosa por manifestar o caráter de Deus. Por manifestar o caráter de Deus. Jesus colocou-se diante do Pai e disse: Pai, seja feita a sua vontade. A obra da expiação dos nossos pecados, através de sua vida, anunciou a nossa salvação. E que através da sua morte, nós teríamos gratuitamente o nosso nome escrito no livro da vida. E assim, tendo o direito de estar novamente diante do Pai e adentrar os portais da morada eterna quando nós fecharmos os nossos olhos aqui. A libertação do pecado, da morte e do inferno. Amém? Isso não foi por merecimento, amados irmãos, mas foi por causa do caráter de Deus. As Escrituras, amados irmãos, apontam vários traços do caráter de Deus. Mas eu gostaria de destacar nesse texto aqui, a ação de Deus em relação a Jesus Cristo. 2 pontos aqui. Primeiro, o amor. E segundo, a justiça. O amor de Deus, né, que nos alcançou. Nós lemos o texto aqui no início do culto, né? João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus se entregou lá no Calvário em sofrimento por causa do amor de Deus. Foi por causa do amor de Deus. Mas Ele não amou o seu Filho porque Ele entregou o seu Filho, mas foi por causa do amor que Ele entregou o seu Filho. Por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. E esse Deus, amados irmãos, é o Deus que é amor. Lá em 1 João 4,8 ele diz: Deus é amor. Deus é amor. E esse amor de Deus está desde a criação até a redenção. Quando Ele cria, Ele olha para o que Ele criou e diz: mas é muito bom o que eu criei. E Ele não desiste da sua criação quando Adão e Eva cometem pecado e se afastam de Deus, mas Deus vai ao encontro deles. Deus vai ao encontro e pergunta: onde é que vocês estão? Não preciso se esconder, eu amo vocês. Do jeito que vocês são, eu amo vocês. E ali o Senhor se encontra com ele depois do pecado e faz um sacrifício e derrama sangue ali e os cobre com uma roupa de pele. Mas o homem ainda continuou tentando se separar de Deus. Mas Deus continuou amando o homem com esse amor. Ele saiu para Canaã prometida, mas acabou enroscando ali no lado de baixo do Egito, e os egípcios acabaram tornando o povo escravo. Mas Deus não abandonou esse povo. Eles ficaram ali durante 400 anos, mas Deus veio ao encontro deles. Tudo isso foi por causa do grande amor de Deus. E isso também na nossa vida. Se você analisasse a sua vida, se eu analisasse a minha vida, certamente ia dizer: Deus, se esqueça de mim, porque em relação à sua palavra, em relação aos seus ensinamentos, eu tenho feito muito pouco. Não tenho amado como o Senhor tem pedido para eu amar. Não tenho servido como o Senhor tem pedido para eu servir. Não tenho pregado o seu evangelho como o Senhor tem mandado eu pregar. Não tenho orado pelas pessoas como o Senhor me ordenou que orasse, para que houvesse cura, saúde, libertação, paz, alegria, para que vidas fossem transformadas. Mas, Senhor, eu não tenho feito isso e eu não mereço o seu amor. Mas, amados, Deus nos ama incondicionalmente. E lá em Romanos 13, 25 e 26, Paulo diz assim: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, como propiciação, lugar de expiação, como com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele
se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça a tempo. Com isso, amados irmãos, Deus mostrou o seu grande amor por nós, entregando o seu Filho lá na cruz do Calvário. Mas também, amados irmãos, ele fez isto por causa da sua justiça. Não somente o seu amor, mas por causa da justiça. Quando ele se encontra com João Batista no momento do seu batismo, ele diz que compete a ele cumprir a palavra do Senhor nosso Deus, cumprir a lei do Senhor, o nosso Deus. E lá em João 3,15 ele diz: por que motivo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, vou repetir, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. A obra de Cristo, amados irmãos, foi feita por amor e pela justiça de Deus. Porque somente o Cordeiro de Deus poderia perdoar os nossos pecados. E Deus operou em Cristo Jesus a sua justiça, o que era exigido para que pudéssemos ter acesso ao Pai. Dá para entender? Amor e justiça. A justiça, né, no nosso, até no nosso mundo, né, nossa realidade física, a justiça tem até um lenço nos olhos, né, para que ela não enxergue. Deus aplicou também a sua justiça em Cristo Jesus. Jesus foi condenado no seu lugar. Jesus assumiu os seus pecados. Jesus assumiu os meus pecados. E é por isso que nós podemos chegar diante do diabo, diante do inferno, e dizer Romanos 8:1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que é que você não pode ser condenado pelos seus pecados? Porque você está em Cristo Jesus. Porque Deus operou em você o seu amor e também a sua justiça. Você está justificado no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. E por último, amados irmãos, a obra de Cristo, ela é gloriosa pela submissão de Cristo Jesus. Às vezes nós olhamos para a ceia e em memória de mim, e não pensamos, né, em tudo isso que nós estamos conversando aqui hoje à noite, né? Sobre o momento que ele viveu, sobre a decisão dele, sobre a decisão de Deus, sobre amor, sobre justiça. E agora, a submissão. Jesus foi submisso ao Pai. Jesus se colocou à disposição do Pai. Seja feita a sua vontade, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que passar pela minha dor, ainda que eu tenha que passar pela solidão, como está escrito lá em Mateus 27:46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia que ele ia passar por esse momento. Ele se sentiu só, completamente desamparado, mas ele se submeteu à vontade do Pai. Ele sabia que ele estaria ali sozinho, mas sabia também que somente ele poderia realizar essa obra, por mim, por você e por nós. E foi por isso que ele enfrentou. Eu fico imaginando a dor, eu fico imaginando o grito que ele deu neste momento, de desamparo, de dor, clamando pelo Pai, mas submisso, ainda submisso à vontade de Deus. Eu quero destacar aqui agora, amados irmãos, neste momento, dois aspectos, né? Primeiro, a vida obediente de Jesus. E em segundo lugar, a morte substitutiva. Você foi substituído lá na cruz por Jesus, por causa da sua obediência. E aí nós começamos a pensar sobre a nossa vida
e sobre o nosso dia a dia. Primeiro, a vida obediente. Cristo se submeteu ao Pai por nós. E como nosso representante legal, pela sua obediência, ele cumpriu as exigências da lei, tendo sido o Cordeiro Santo, sem pecado, colocado lá na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Assim, amados irmãos, a obra de Cristo Jesus vai muito além do olhar para a ceia e lembrar do em memória de mim. Jesus, lá na cruz do Calvário, ele comprou a minha dívida, ele comprou as suas dívidas, ele assumiu os meus pecados, ele assumiu os seus pecados por amor a nós. Eu já tinha falado com os irmãos, mas lá em Mateus 3,15 diz assim, Jesus falando com João Batista, nos convém cumprir toda a justiça. Quando Jesus fala à multidão, ele declarou, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar a lei, vim para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei, em obediência à palavra do Senhor, o nosso Deus. A tendência do ser humano é sempre dar um jeitinho brasileiro, né? É sempre burlar a lei. Mas Jesus diz, olha, eu vim para cumprir a lei, eu não posso deixar de cumprir essa lei. Pela obediência, Jesus cumpriu essa lei e justificou você e me justificou. A morte substitutiva. Além de obedecer a lei de modo perfeito, né? Jesus se colocou também à disposição do Pai para sofrer lá na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você. E sofrer todas as penalidades dos nossos pecados. Vamos nos lembrar que ele levou quantas chibatadas? 40 menos uma. Né? Isso quer dizer, 40 menos uma quer dizer que se desse as 40 ele morreria. Então foi só 40 menos uma para que ele ficasse vivo e pudesse sofrendo carregar a sua cruz. Quando ele está carregando a sua cruz, ele cai, ele não consegue levar a sua cruz. Aí então, Simão é chamado para carregar a sua cruz. Ele sofreu. Por mim, por você, por nós. Mas, amados, Jesus sofreu a vida toda. Isso é importante também nós lembrarmos. Porque muitas vezes nós não queremos passar por lutas, por dificuldades, por sofrimento no nosso dia a dia. Porque nós aceitamos a Jesus, porque temos o Evangelho, porque somos cristãos. Aí já queremos dizer, não, é porque eu sou filho de Deus, né? Porque o diabo não tem mais poder contra a minha vida, não quero mais passar por lutas, por dificuldades. Lembre-se, o Filho de Deus passou por dificuldade desde o início. Quando ele nasceu, queriam matá-lo. Mataram as crianças, 2 anos para baixo, tentando chegar até Jesus. Ele sofreu perseguição desde o início. Ele sofreu tentação, lá em Mateus 4. Ele sofreu, né, no crescimento para a maturidade. Né, sofreu. Ele sofreu a intensa, né, oposição da igreja, dos religiosos da época. Ele teve pai também. Ele teve pai que cuidou dele, carnal. E o seu pai veio a falecer. E com certeza, ele sofreu muito por causa da morte do seu pai também. Isaías, amados irmãos, ao predizer a vinda do Messias, lá em Isaías 53, ele diz que ele seria um homem de dores e que sabe o que é padecer. 600 anos antes, Isaías falou a respeito de Jesus. Cristo sofreu por tudo na sua vida.
Quando nós estamos vivendo neste mundo e olhamos para nós, nunca olhe para você e queira que Deus tire todo o seu sofrimento, todas as suas lutas, porque o seu filho aqui neste mundo sofreu. Seu filho aqui neste mundo lutou. E seu filho aqui neste mundo disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Deus veio em Cristo Jesus e Ele enfrentou todas as intempéries dessa vida. E Ele compartilhou com os seus discípulos naquele momento: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está triste até a morte. Mas foi na cruz o seu maior sofrimento. Quero compartilhar rapidamente aqui alguns momentos da dor de Cristo Jesus lá na cruz. Primeiro, a dor física. Quando nós falamos em memória de mim, né? Jesus está dizendo em memória de mim para você lembrar só, né? Do comer o pão e beber o cálice. Então, para você se lembrar do que foi a sua vida ali na cruz do Calvário. Os pregos, as chibatadas que ele levou, as dores musculares, as câimbras, dificuldade para aspirar, asfixia, tudo isso ele passou para chegar até ali na cruz. A dor de carregar o pecado. A dor de carregar o pecado. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Já falamos, uma outra dor quero citar, a dor do abandono. Ele se sentiu abandonado, né? E a dor de suportar a justiça e a ira de Deus. A justiça de Deus para nos libertar do pecado. E a ira de Deus contra o pecado. Foi por isso que Deus não pôde estar com ele naquele momento da cruz, no momento do sofrimento. Jesus tomou o cálice em meu lugar, em seu lugar. E concluindo, eu quero chamar você e a sua atenção, porque até agora o que nós temos falado é tudo evangelho de Cristo Jesus. E hoje nós vivemos um evangelho de água com açúcar. Nós vemos o evangelho do faz de conta. Nós vemos o evangelho tão somente da prosperidade. Nós vemos o evangelho tão somente dos vencedores, dos super-heróis, daqueles que podem e acham que podem todas as coisas. Mas o evangelho de Cristo Jesus, amados irmãos, não é uma possibilidade de conquistar alegria, plenitude, vida, né? Como tantos estão pensando e querendo vir para a igreja para alcançar isso. Também o evangelho não é uma solução para os problemas difíceis. Você aceitou Jesus e agora está tudo certo, né? Agora pela graça eu vivo, né? Sim, você vive pela graça, mas crê numa coisa: você vai continuar tendo as lutas. A diferença é que você vai estar lutando pela sua fé em Cristo Jesus, sabendo que Ele venceu lá no Calvário o pecado, a morte, o inferno. O Evangelho, amados irmãos, é muito mais do que uma simples leitura, do que uma simples oração, do que uma simples escola dominical, do que um simples culto. O Evangelho de Cristo Jesus, amados irmãos, é o poder de Deus, operado lá na cruz do Calvário, para nos salvar, sim, de doenças e enfermidades, mas o principal livramento que Ele operou em nós e por nós lá na cruz do Calvário foi para nos livrar da morte e do inferno. A primeira e principal ação do Evangelho
na minha vida, na sua vida, é a salvação que nós tivemos da morte e do inferno. A obra de Cristo Jesus, amados irmãos, revelada no Evangelho, é o encontro novamente do homem com Deus. O encontro novamente com o homem com Deus. 1 Pedro 3,18 ele diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Guarde bem esse texto. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Amém? Feche teus olhos. Foi por necessidade que Jesus Cristo se entregou lá na cruz do Calvário. Não havia outra forma de nos salvar. Por isso, ele se entregou e disse ao Pai: seja feita a sua vontade. Foi por amor e pela justiça de Deus que ele se entregou como Cordeiro de Deus, que perdoou o pecado do mundo. Foi por você, foi por mim, foi por nós que ele se entregou. Creia, confie, entregue sua vida ao Senhor. Reconheça o sacrifício de Cristo Jesus. Reconheça que ele assumiu os seus pecados, que ele te substituiu lá na cruz do Calvário. Reconheça que toda aquela dor foi por você, foi por mim, foi por nós. E vivamos um evangelho de Cristo Jesus, onde ele nos amou, se entregou por nós. E nós estamos salvos da morte, do pecado e do inferno. E as lutas que temos sobre a face da terra, que você enfrente sempre pela fé, sem vacilar e sem questionar, olhando para aquele que submeteu à vontade do Pai. E que você possa todos os dias, diante das suas lutas e das suas dificuldades, ser submisso como Jesus e dizer: Pai, está doendo, está difícil, mas que seja feita a sua vontade na minha vida, porque eu vivo para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome. E possamos dizer todos, como disse o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos assumiu e porque o Senhor nos libertou. E neste momento, diante dessa gloriosa libertação, dessa tão gloriosa salvação, dessa tão gloriosa obra da redenção, nós queremos, Pai, celebrar a ceia do Senhor, dizendo: louvado seja o teu nome, por essa grande e gloriosa salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os presbíteros